Você já reparou como muitas vezes, quanto mais você tenta ser bom, mais é mal interpretado, usado, deixado de lado? Por que que parece que as pessoas boas sofrem e as espertas prosperam? Talvez o problema não seja ser bom, talvez o problema seja ser bonzinho. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Paula Sanches, neuropsicóloga, e hoje eu vou conversar com você sobre a diferença entre ser bom e ser bonzinho. E mais, como você pode deixar de ser essa pessoa boazinha, porque no decorrer desse vídeo você vai ver que isso não é uma coisa legal de se fazer. E se você quer ter essa virtude, né, desenvolver essa virtude em você, como que você pode fazer isso de forma verdadeira? Eu acredito que existe uma confusão moral da pessoa boazinha. Na psicologia, nós chamamos de pessoas boazinhas aquelas que confundem bondade com submissão. Elas dizem sim quando elas deveriam dizer não, suportam o insuportável, acreditando que estão sendo virtuosas. Mas o verdadeiro bem, o bem maduro, não é dócil, ele é ordenado e você vai entender isso. Ele nasce de princípios, não de medo. O bonzinho segue regras cegas, como se fosse um aluno obediente que teme reprovar, sabe? Já o bom, ele segue princípios vivos, justiça, verdade, coragem, responsabilidade. Então a regra diz: não desagrade ninguém. O princípio diz: proteja o que é justo mesmo que doa. Então um pai que diz não para um filho porque o ama está sendo bom, não está sendo cruel. O bonzinho, com medo de causar desconforto, cria um filho que nunca aprenderá limites, que nunca aprenderá regras. E isso vale para casamentos, para amizades, no trabalho. Então, ser bonzinho é ser previsível, percebe? Ser bom é ser inteiro. Eu também entendo que a bondade sem verdade é covardia disfarçada. Do ponto de vista filosófico, o bonzinho é o produto da decadência moderna, ou seja, um sujeito sem eixo que troca virtude pela aparência de virtude. Ele quer parecer generoso, mas a sua generosidade nasce do medo. Medo de rejeição, medo do conflito, medo de ficar só. Por isso que o bonzinho vive cobrando reciprocidade. É a famosa chantagem emocional, sabe? Nossa, eu fui tão bom com você e é assim que você me paga? Você já ouviu isso? Então, a pessoa boa, ao contrário, ela é livre. Ela não ajuda esperando retorno. Ela oferece porque ela transborda. E se não recebe de volta, ela não entra em desespero. A bondade verdadeira é filha da abundância interior, não da carência. E eu tenho para mim que só quem aprendeu a dizer não pode dizer um sim que tenha valor moral. O bonzinho é o servo da imagem, já a pessoa boa é o servidor da verdade. Então eu vou falar da psicologia emocional por trás do bonzinho. Presta bem atenção nisso que eu vou trazer para você agora. Na psicologia emocional, o bonzinho é o reflexo de um sistema interno de medo e de culpa, entendeu? Ele cresceu acreditando que amor se conquista pela utilidade. Então, se eu for gentil o suficiente, eu serei amado. Se eu não contrariar ninguém, eu serei aceito. Mas isso é uma estratégia de sobrevivência, não de maturidade. No fundo, queridos e queridas, o bonzinho tem medo do abandono. E para não ser rejeitado, ele simplesmente se anula. Ele vive dizendo sim e depois se tortura sozinho, ressentido, exausto, confuso. E o antídoto é o que nós chamamos de autocompaixão assertiva. É o equilíbrio entre empatia e limite. É quando você aprende a dizer: eu posso ser bom sem ser submisso. Eu posso ajudar sem me anular. Eu posso amar sem perder a mim mesmo. Isso, gente, é libertador. Pensa só, né? Então presta bem atenção nessas 7 diferenças. O bonzinho segue regras, o bom segue princípios. A regra é o rótulo social, o princípio é a bússola moral. O bonzinho satisfaz o pedido do momento, o bom atende à necessidade profunda. Nem todo sim é ajuda. Às vezes, o maior ato de amor é frustrar o outro
por um bem maior. O bonzinho agrada, o bom educa. Agradar é viciar o outro no seu sim. Educar é libertá-lo da dependência. O bonzinho diz sim a tudo. O bom sabe dizer não. O não é o muro que protege o jardim da sua paz. O bonzinho controla pela culpa. O bom liberta pelo exemplo. O bonzinho manipula com a própria doçura. O bom inspira com a própria verdade. O bonzinho se ressente. O bom se alegra em dar. O bonzinho faz o bem para ser visto. O bom faz o bem porque vê o outro. O bonzinho vive na escassez. O bom vive no transbordamento. O bonzinho oferece o que falta. O bom oferece o que sobra. Agora presta atenção nisso aqui que eu vou te dizer. A bondade exige coragem. Bondade sem coragem não é virtude, é fraqueza. Se você não for capaz de enfrentar o desconforto, nunca será realmente bom. O mundo precisa de pessoas fortes e gentis ao mesmo tempo, não de cordeiros travestidos de santos. Ser bom é colocar ordem no caos dentro de você para então colocar ordem à sua volta. É alinhar verdade, palavra e ação. É dizer o que é certo mesmo tremendo. Você tem o dever de amadurecer moralmente. O bonzinho vive no moralismo, um sistema de regras sem alma. A pessoa boa vive na moralidade. Percebe a diferença? Esse é um sistema de alma com regras. Ser bom é uma conquista espiritual. Requer discernimento, firmeza e humildade. A pessoa realmente boa entende que amar alguém não é poupá-lo da dor, mas é guiá-lo através dela. Percebe a diferença? Portanto, eu vou te falar agora como transformar essa boazice em bondade madura. Primeira coisa, você deve perceber quando o seu sim nasce do medo. E aí você se pergunta, eu estou dizendo sim porque eu quero ou porque eu temo perder o amor dessa outra pessoa? Segunda coisa, você vai aprender a suportar o desconforto da rejeição. A rejeição é o treino do alto valor. Aí o alto valor é bem importante, né? Crie micros hábitos de autenticidade. Então, diga uma verdade pequena por dia. Faça esse exercício. Redefina reciprocidade. Faça o bem porque isso confirma quem você é, não porque garante o retorno. Então, você começa a entender essa diferença. Cultive a abundância. A generosidade verdadeira só nasce quando você se sente inteiro. O que eu quero trazer para você com esse vídeo é que ser bom é ser inteiro. No fim, ser uma pessoa boa não é seguir todas as regras, nem agradar todo mundo. É agir a partir de um centro moral sólido, mesmo que isso custe a aprovação dos outros. A pessoa boa é perigosa no melhor sentido, porque ela é capaz de dizer a verdade, de impor limites e ainda assim permanecer com o coração aberto. A pessoa boazinha quer ser amada. A pessoa boa quer amar de modo verdadeiro e essa é a diferença, simples mas radical, que transforma a forma como você se relaciona com o mundo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, a gente se vê no nosso próximo vídeo, segunda-feira, 1h30 da tarde. Tchau, tchau!